Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, graça e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais um Boa Noite com Jesus, o nosso programa de devocionais que vai ao ar regularmente aqui no canal, segunda, quarta e sexta. É um programa que tem por objetivo te levar a uma curta devocional para que você possa, pensando em uma pequena porção da Palavra de Deus, se recolher para o seu descanso em paz. Eu espero estar te encontrando bem, espero estar te encontrando com o coração alegre, espero estar te encontrando com o teu coração descansando no Senhor Jesus, repousando na graça sem fim dele. Te convido a abrir a tua Bíblia em Mateus, capítulo de número 24, versículos de 10 a 12. Eu estava hoje de manhã saindo com a minha esposa e senti um frio intenso. Nós estamos passando por uma época do ano em que esfria. Nós temos tido aqui em Montes Claros 14 graus, 15 graus, 13 graus na madrugada. Eu gosto sempre de estar acompanhando a temperatura. E existem pessoas que gostam do frio, eu pessoalmente gosto, existem pessoas que não suportam. Mas existe algo que não pode se esfriar. Seja no começo do ano, seja no final do ano, ou seja agora, no meio do ano. Existe algo que não pode se esfriar. E é isso que o evangelista Mateus trata no capítulo 24 do seu evangelho, entre os versículos 10 e 12. É o chamado sermão profético de Jesus, ele tem as suas divisões, e aqui ele começa a trabalhar na questão do princípio das dores. O começo de toda a tribulação, o começo das últimas coisas. E é interessante como que o começo das últimas coisas, o começo da grande tribulação, passa por esse esfriamento que a gente vai ver hoje. Mateus, capítulo 24, versículos de 10 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. A Bíblia está dizendo que vai chegar uma época, e eu acredito que nós já estamos entrando nessa época, em que vai crescer a traição, vai crescer o ódio e vai crescer o escândalo. Coisas ruins irão tomar vulto, irão crescer de sobremaneira nesses últimos tempos. Mas o texto traz no versículo 11 algo mais interessante ainda. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. A gente tem o ser humano se tornando cada vez mais mau, cada vez mais desleal, cada vez mais voltado a práticas que escandalizam, a palavras que escandalizam. E isso nós estamos falando da humanidade em geral aqui nos últimos dias. E então surge uma onda de falsos profetas, com falsos ensinos e que enganam as pessoas. Os irmãos conseguem entender a escalada da maldade? A humanidade em geral se torna cada vez mais ruim, e então esse ambiente em que as pessoas são más, e principalmente, irmãos, traição, ódio e escândalo, revelam um crescimento de um outro pecado, o egoísmo. Eu traio quando eu sou egoísta, eu odeio quando eu sou egoísta, eu escandalizo o outro quando eu sou egoísta. E com o crescimento do egoísmo, com o crescimento do egocentrismo, é um terreno perfeito para surgir quem? Os falsos profetas. Com um discurso que agrada o coração das pessoas. Com um discurso que coloca a pessoa como centro de todas as coisas. Com um discurso que dá aquela coceirinha gostosa no ouvido daquele coração que está longe de Deus. Em um contexto de pessoas más, surgem profetas com um discurso que agrada pessoas más, e agrada tanto que o texto diz que enganarão a muitos, arrastarão contigo essas pessoas que estão preocupadas em satisfazer tão somente o desejo do teu coração. Então nós temos uma primeira parte em que aparece no versículo 10 o crescimento da maldade. No segundo versículo nós temos que, por causa do ambiente do versículo 10,
surgem esses falsos profetas, e no versículo 12 diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade. Por causa daquele ambiente do versículo 10 que cresce, dando origem a falsos profetas que ensinam falsas doutrinas, a iniquidade cresce. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu gosto do frio. Talvez você que está me ouvindo goste do frio. A gente come melhor, dorme melhor e se veste melhor. Mas existe algo que não pode se esfriar jamais. E esse algo é o amor. E existe, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu companheiro, minha companheira, uma escalada do esfriado amor. Começa com o crescimento do ódio. Começa com o crescimento da traição. Começa com o crescimento dos escândalos. Começa com o egoísmo do coração do homem. E o homem, sendo guiado pelo seu próprio egoísmo, sendo guiado pelos desejos do teu próprio coração, se cerca de mestres conforme os desejos do teu coração. O homem procura mestres conforme os desejos dele. Mestres que vão falar aquilo que ele quer ouvir. E esses mestres não vão pregar contra a traição. Não vão pregar contra o ódio. Não vão pregar contra o escândalo. Não vão pregar contra o egoísmo. Esses mestres não colocarão o Senhor Jesus no trono do coração dessas pessoas. Os mestres colocarão cada vez mais o próprio homem no trono do teu coração. E quando o homem começa a voltar tudo para si mesmo, se satisfazendo na sua traição, se satisfazendo no seu ódio, se satisfazendo nos seus escândalos, buscando tudo para si, ele passa a amar cada vez menos. Ele cresce em iniquidade, porque cresce em traição, cresce em ódio, cresce em escândalo, cresce em egoísmo, sendo regado por pessoas que apoiam isso. A iniquidade cresce no coração de cada indivíduo e cresce na humanidade como um todo, e o amor se esfria. Que eu e você possamos clamar ao Senhor todos os dias, para que não sejamos tomados pelo ódio, pela traição e pelo escândalo. Que não sejamos tomados pelo egoísmo que habita em nós, pelo constante desejo de tomarmos em nossas vidas um lugar que pertence somente a Deus. Se nós nos negarmos a nós mesmos e deixarmos que Ele seja o centro do nosso viver, que Ele assente-se no trono do nosso coração, que Ele reine sobre a nossa vida, reine sobre o nosso lar, reine sobre a nossa mente, reine sobre o nosso coração, reine sobre as nossas palavras, nós poderemos estar curtindo um friozinho, com roupas, comida, boas noites de sono. Mas os nossos corações estarão aquecidos, porque em mim e em você habitará o Espírito Santo do Senhor, aquele que age como fogo no coração daqueles que o temem. Muito obrigado pela tua atenção e eu te convido agora a fechar seus olhos, baixar sua cabeça. Vamos falar com Deus. Pai bendito, muito obrigado por essa noite. Obrigado por cada vida que escuta essa pequena devocional. Senhor, cuide deles como o Senhor tem cuidado até agora. Nos ajude, ó Pai, a mantermos os nossos corações afastados de todo tipo de pecado, do ódio, da traição e do escândalo, que nos afastam de Ti e nos levam para um caminho de esfriamento do amor. E quando sabemos que o amor se esfria, quer dizer que estamos nos afastando de Ti, porque Tu, Pai, é amor. A Tua palavra diz que Deus é amor. Nos ensine a amar, nos ensine a ter corações aquecidos para podermos viver de acordo com a Tua vontade e para a glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Que você durma bem, que você possa repousar a cabeça no seu travesseiro com o coração aquecido,
sabendo que o Senhor tem cuidado de você. Que Deus te guarde, Deus te proteja, que Deus te abençoe, que Deus ilumine e que Ele te conceda verdadeiramente uma boa noite com Jesus. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Até breve e tchau, tchau.